I believe in God the Father, Almighty maker of heaven and maker of earth, and in Jesus Christ, His only begotten Son of Lord. He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate. He was crucified and dead and buried. And I believe what I believe, it's what makes me who I am. No, I did not make it, no, it is making me. It is the very truth of God and not the invention of any man. I believe that He who suffered was crucified, buried, and dead. He descended into hell, and on the third day He rose again. He ascended into heaven, where He sits at God's mighty right hand. I believe that He's returning to judge the quick and the dead and the sons of men. And I believe what I believe, it's what makes me who I am. But I did not make it, no, it is making me. It is the very truth of God, not the invention of any man. Que pena, já está acabando, né? Foram apenas 3 semanas, 3 domingos, e essa série nesse final de semana chega ao final. Nós caminhamos celebrando a chegada da Páscoa, celebramos a alegria da ressurreição em Jesus, falando sobre o extraordinário, o ser mais extraordinário que já pisou nessa terra, que é o próprio Cristo, aquele que as Escrituras chamam de, sim, profeta, o Deus sacerdote e também o Deus rei. Esse, segundo a teologia, é o termo para denominar os ofícios de Cristo que fazem de Jesus o ser mais especial, mais extraordinário da face da terra. Se você não estava aqui nas 2 últimas semanas, eu indico para você o nosso canal no YouTube, Comunidade Campolim. Se inscreva no nosso canal e assista lá as 2 palestras anteriores. E hoje nós vamos fechar então falando a respeito desse Deus que, além de ser aquele que traz a notícia e é a boa notícia da salvação, como profeta enviado pelo Senhor, aquele que é também o sacerdote, o grande sumo sacerdote, aquele que vem para levar sobre si a nossa culpa, e além de ser o sacerdote, é também o próprio sacrifício vivo, entregue em nosso lugar, assumindo a nossa culpa. Ele também é o Rei, o Deus que reina soberano sobre todos e sobre todas. Quando a gente fala de rei, de monarquia, eu sei que vem na cabeça da gente um monte de outras nações, um monte de outros povos que vivem essa realidade ou que viveram essa realidade ao longo da história. Mas essa não era a realidade para Israel. O povo de Israel, o povo de Deus, não tinha um rei no início da sua formação como povo. Ele era um povo governado pelo próprio Deus como rei supremo, aquele que governava a nação e dirigia com a sua palavra e usava assim homens para, em alguns momentos, liderar guerras, para conduzir o povo espiritualmente, mas nunca deixando a liderança plena na mão de um ser humano. É chamada de teocracia e não de monarquia esse tipo de governo. E é assim que Israel se comporta, liderado pelo Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Só que acontece o seguinte: como tudo na vida de Israel tem uma pitada de dor de cotovelo, Israel começa a ver ali ao seu redor as nações com seus reis e começa a ficar com vontade e pede ao Senhor: dê-nos também um rei, Senhor, alguém que lidere o nosso povo, alguém que nos governe. E escolhe para si um rei chamado Saul.
Esse rei governa por 40 anos, mas é um rei que não é bem sucedido, não é um bom rei. E assim Israel sofre as consequências desse reinado, da insensatez, da falta de intimidade com o Senhor que Saul tem. Um rei que não se submete à vontade do próprio Deus, aquele que governa a nação. E assim, passados os anos, Deus resolve então dar um primeiro rei para Israel. E ele escolhe o rei Davi. Ele envia Samuel, o profeta, para ungí-lo rei. E assim Davi inicia um reinado que seria um reinado também longo e próspero, de 40 anos. Um reinado que poderia ser considerado o reinado ideal. Porque Davi era um homem conectado ao coração de Deus, um rei segundo o coração de Deus. Davi era um homem que se submetia ao que Deus estava dizendo na sua palavra e seguia os seus estatutos, os seus ensinamentos. Davi era um homem especial, de tão importante que era, que Deus faz uma aliança com Davi e faz uma promessa. Eu vou estabelecer que daqui para frente a sua descendência vai liderar Israel. E vai chegar um dia, lá na frente, no correr da história, que vai chegar o grande rei, o prometido, o libertador, que vai ser também um descendente seu. É o que diz o Salmo 132 a respeito do rei prometido, a respeito dessa origem do reinado de Jesus. O Senhor fez um juramento solene a Davi e prometeu jamais voltar atrás. Colocarei em seu trono um de seus descendentes. Se os seus descendentes obedecerem aos termos de minha aliança e aos preceitos que eu lhes ensino, sua linhagem real continuará para todo sempre. E assim a promessa segue, a história se move, e a gente vê em Mateus, no capítulo 2, o evangelista citando a profecia de Miqueias, capítulo 5. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. A promessa de que um rei viria se cumpre com a chegada do Messias, com o nascimento de Jesus, que Mateus está anunciando aqui, que está registrando e contando nesse momento da história. Ainda em Mateus, nós vemos como Deus calculou milimetricamente e planejou a história de uma forma que quem gosta de números fica encantado. Dá uma olhada. Portanto, são 14 gerações, de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio na Babilônia até Cristo. Deus planejou trazer para a história o seu próprio Filho, aquele que reina e que reinaria para sempre. E assim as profecias vão se cumprindo, mostrando a clareza da vontade de Deus, o destino e o governo da história em suas mãos. Ainda vemos a profecia de Isaías, no capítulo 9, um texto que a gente conhece bem, que diz: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e a sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Centenas de anos antes da vinda do Messias, uma profecia que mostra com riqueza de detalhes que viria aquele que seria o rei, aquele que seria o libertador, um descendente de Davi, da linhagem de Davi. E assim estabeleceria o reino de Deus. E quando a gente fala de reino de Deus, a gente percebe as Escrituras, a Bíblia apontando o tempo todo para a existência do reino do rei. Existe um rei e existe um reino do qual ele faz parte. A palavra reino, inclusive, aparece 99 vezes só no Antigo Testamento, 90 dessas vezes na boca do próprio Cristo, dizendo a respeito do reino de Deus que sem demorar chegou, finalmente chegou. E Jesus não se demora muito explicando também a respeito do conceito do reino, porque no Antigo Testamento e na cultura judaica ele era muito familiar.
E assim, com essas expressões, o reino de Deus, reino dos céus, o Senhor reina, o Senhor é rei, a gente vê a Bíblia afirmar que Deus é soberano e supremo, rei do universo, e governa toda a criação, e o seu povo e toda a história. Esse é o pano de fundo para a nossa reflexão de hoje, para a gente entender que há sim uma expectativa da chegada do Messias, que além de ser o libertador, seria aquele que reinaria e governaria sobre todas as nações. E o reino se inaugura, se inicia com a presença, com a vinda de Jesus, com a pessoa de Jesus aqui na terra. A gente tem estudado nos grupos pequenos a fascinante história de Jesus de Nazaré, e Marcos relata algumas parábolas que Jesus contou. Nas últimas semanas a gente estudou a respeito disso, e ele fala a respeito do reino de Deus, a respeito da vinda desse reino, do reino que se inaugura, o reino que inicia. Ao mesmo tempo, Marcos mostra lá que Jesus anunciou o reino, e ele também é o próprio protagonista, e ele dá o formato desse reino. Os cristãos, os primeiros cristãos da época ali de Jesus, eles anunciaram Jesus como o rei desse reino. E nós temos o privilégio de receber essa palavra que foi reservada, que foi registrada para nós, nos contando a respeito desse rei, desse reino. Com os seus milagres, Jesus vai mostrar que o reino de Deus é um reino de ação, um reino que quer acolher a todos, que quer transformar o homem e a mulher de uma maneira integral, de uma maneira que atinja todas as suas dimensões, tanto físicas quanto espirituais, como emocionais. É por isso que Jesus vem, e de uma maneira muito especial, quando ele fala, ele toca fundo no coração, abrindo o coração do homem e da mulher para receber, para reconstruir a sua vida diante de Deus. Ele reconstrói também não só o nosso coração, mas reconstrói também aqueles que estão fisicamente abatidos. Ele cura pessoas enfermas, pessoas que estão surdas, pessoas que não andam, e liberta pessoas que estão cativas de demônios. O reino de Deus, portanto, é um reino de ação, que salva o homem todo, que quer acolher pecadores, sim, que quer trazer de todo tipo de gente para perto do Senhor, ricos, pobres, os excluídos. Jesus mostra que o reino de Deus é a justiça, é a intervenção do Senhor na própria história. E principalmente, o reino de Deus é uma nova ordem, um novo jeito de viver. No capítulo final de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16, nós vamos ver Jesus falando a respeito de como os súditos desse reino deveriam se portar a partir daquele momento. Antes de partir para o céu, ele deixa algumas orientações, e é a partir daqui que a gente vai refletir no texto bíblico dessa noite. Diz assim: então os 11 discípulos partiram para Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. No contexto dessa conversa, desse episódio que nós acabamos de ler, nós temos um contexto maior de uma dúvida pairando no ar. Será que Jesus realmente ressuscitou? Antes do encontro com Jesus, algumas pessoas o encontraram, algumas mulheres o encontraram antes desse encontro que a gente acabou de ler aqui. E Jesus diz: calma, fiquem tranquilas, sou eu estou aqui, eu voltei como tinha prometido. Elas viram um anjo que tinha anunciado que Jesus não estava mais morto. E esse mesmo anjo que fala com as mulheres também pôde ser ouvido pelos guardas que estavam ali guardando a porta do sepulcro. Mas esses guardas levam essa notícia
para os religiosos, e os religiosos dizem: vocês devem mentir que o corpo de Jesus foi roubado. Nós vamos pagar um suborno aqui para vocês, e vocês vão inventar essa história de que Jesus não ressuscitou, mas que o corpo dele foi roubado, que vocês dormiram, vocês cochilaram, e aí os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E agora? Em quem acreditar? Em mulheres, discípulas que caminharam com Jesus, pessoas que andaram com ele, ou nos guardas que estavam ali, guardando a entrada do túmulo de Jesus? Se Jesus não ressuscitou, foi tudo perda de tempo, foi tudo balela, enganação e acabou. É perda de tempo, essa história de Messias, de reino, nada faz sentido. Mas se Jesus ressuscitou, então ele é o rei prometido e tem muito a fazer, tem muito a trabalhar em nós. Se Jesus é o rei sobre toda a terra, então ele é capaz de cumprir todas as promessas que ele faz. Diz o texto: então os 11 discípulos partiram para Galileia e foram para o monte que Jesus havia indicado. O contexto desse trecho é um contexto em que Mateus está se referindo a uma conversa anterior que Jesus teve com os discípulos. Está registrada lá no capítulo 20 de Mateus, a partir do verso 17. Nessa conversa, Jesus contou que ele seria entregue aos principais sacerdotes, aos religiosos da época, seria condenado por eles, seria morto. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitaria e voltaria para os encontrar ali na Galileia. Os discípulos, quando ouvem essa fala de Jesus, obviamente não conseguem alcançar o que Jesus estava querendo dizer, o que ele estava explicando, o que ele estava adiantando, dando aquele spoiler do que iria acontecer, um spoiler que não fazia sentido nenhum. Não sei se você já parou para pensar, se você estivesse ouvindo isso da boca de Jesus, o quão isso é absurdo humanamente falando. O que você diria se alguém chegasse para você, alguém que você ama muito, e te falasse: olha, daqui a alguns dias eu vou morrer. Eu vou morrer, mas depois de 3 dias eu vou voltar. E quando eu voltar, já fica certo, a gente se encontra lá naquele restaurante que a gente costuma jantar sempre. Combinado? O que será que você pensaria a respeito dessa conversa? Os discípulos ouvem o que Jesus tem a dizer, essa promessa que ele faz. Mas surge ali no coração deles uma sementinha da desconfiança. Será? Será isso possível? A gente já viu Jesus fazer tanta coisa extraordinária, mas será que isso é possível? O fato é que Jesus não apenas faz aquela promessa, mas ele a cumpre. Ele tem poder para cumpri-la, porque ele é o rei prometido, o rei que governa sobre todas as coisas. Ele tanto é poderoso que ele é capaz de arbitrar a respeito da sua própria morte e dizer: não, acabou aqui, a morte não é mais uma realidade, chega, cumprindo aquela promessa que o próprio Deus faz em Gênesis 3, de que o filho de uma mulher, com o seu calcanhar, pisaria na cabeça da serpente, aniquilando o mal, aniquilando aquele que havia trazido a morte, a dor, o sofrimento para o mundo. Jesus é esse Deus, Rei poderoso, capaz de cumprir essa promessa, de vencer a morte. E esse, apesar de ser um contexto muito estranho, ele cumpre essa promessa. Jesus faz algumas promessas ao longo da sua vida toda. Por exemplo, Jesus, em uma certa ocasião, diz para Jairo, chefe da sinagoga, que tinha uma filhinha doente, à beira da morte, sua filha tinha 12 anos, e ele diz: Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Creia em mim.
E mesmo quando chegam alguns homens e dizem: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, a sua filha infelizmente faleceu. Jesus diz: não tenha medo, creia, tão somente creia. E quando eles chegam na casa de Jairo e a menina está lá deitada, morta na cama, Jesus olha para ela e diz: menina, levanta! E imediatamente, diz o texto, ela se levanta e começa, como toda adolescente, a andar de um lado para o outro, talvez com seu iPad na mão, e olha para a mãe e diz: mãe, estou com fome. Como todo adolescente faz, quando está com fome, pede comida para a mãe. Não há problema que Jesus não possa resolver. Mesmo que seja uma doença incurável, física ou emocionalmente falando. E sabe o que Ele está dizendo para você e para mim nessa noite? Não tenha medo. Creia em mim. Creia em mim, não tenha medo. Não se apavore. O cenário pode ser caótico. Mas creia que eu estou com você. E o meu poder é suficiente. A minha presença real é suficiente. Jesus ainda diz aos discípulos, em uma outra ocasião, quando eles estavam no barco e vem na direção deles vindo um fantasma, ou o que eles pensavam ser um fantasma: não tenham medo, coragem, sou eu. Imagina essa cena, você dentro de um barco e vem um fantasma, um vulto, e de repente uma voz conhecida: não tenham medo, tenham coragem, para de tremer a perna aí, sou eu. Pedro então diz: Jesus, então posso ir aí com você? Ele diz: venha. Então diz o texto que Pedro desembarcou. E quando a gente pensa em desembarcar, a gente pensa em alguém pisando em terra firme, né? Mas não, ele desceu do barco e caminhou sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando ele estava andando, ele começou a olhar para o lado e reparou no forte vento e no tamanho das ondas e ficou, diz o texto, aterrorizado, começou a gritar, afundando: Senhor, me salva! No mesmo instante, Jesus estendeu a sua mão e segurou e disse: Pedro, estou aqui. Por que você duvida do meu poder? Quando Jesus diz para a gente: pode vir, que é seguro, pode ir tranquilo, é seguro, a gente não precisa duvidar, mesmo que isso signifique abrir mão do nosso controle, da nossa tendência, a nossa necessidade de estar sempre no controle de todas as coisas. Confiar em Jesus é isso, é não olhar para o tamanho das ondas e nem para a força dos ventos em meio à crise. Mas é olhar para Jesus e manter os olhos fixos nele. Em meio à crise, às vezes, seja ela financeira, seja ela conjugal, emocional, familiar, olhe para Jesus e confie na sua promessa. Confie na promessa que Ele faz, porque Ele é o Rei que é capaz de cumprir todas as promessas que Ele faz. Isso fica nítido, fica claro quando a gente olha para esse texto. Ainda, se Jesus é o Rei sobre toda a terra, Ele é capaz de nos acolher em nossas debilidades. Quando, porém, o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Já pensou, em algum momento da sua vida, se Jesus aparecesse na sala da sua casa para você e dissesse assim: olha, seguinte, Tony, eu sei que você está passando por um momento difícil, mas eu quero que você saiba, eu estou no controle. Será que ficaria mais fácil da gente acreditar? Porque é exatamente isso que está acontecendo aqui. Os discípulos estão face a face ao Jesus ressurreto, aquele que voltou dos mortos. E o texto diz que alguns se prostraram e o adoraram, como não podia deixar de ser, mas outros duvidaram. Vendo
com seus próprios olhos Jesus ali, ainda duvidaram. Isso acontece porque nós somos seres humanos, fracos, frágeis, limitados. E ao mesmo tempo há um sentimento paradoxal dentro da gente. A gente quer acreditar, há algo dentro da gente que nos incentiva a ir em direção a Jesus e a gente se render a Ele, mas ao mesmo tempo tem um outro sentimento aqui dentro que diz: não faz sentido. Isso tudo não passa de imaginação infantil, de uma fantasia, de alienação, de fanatismo. Se você já se sentiu assim em algum momento da sua vida, ou talvez você esteja se sentindo assim hoje, bem-vindo ao clube, porque é assim mesmo. A dúvida, a crise da fé é uma tendência nossa, humana. Mas há uma boa notícia para nós. Jesus, por ser rei, e por ser um rei que conhece as nossas limitações, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, Ele é capaz de nos acolher da maneira como a gente é, mesmo com a nossa falta de fé em alguns dias, em alguns momentos. Não importa. Ele continua nos amando. Não importa se a nossa confiança em Deus muitas vezes parece mais um ecocardiograma. Já fez esse exame? Fica uma hora para cima, hora para baixo, hora para cima, hora para baixo. Deus continua te amando, apesar dessas oscilações na sua fé. O amor dele não muda. Existem algumas circunstâncias que nos abalam a fé. Por exemplo, quando a saúde falha, quando um relacionamento longo acaba, quando nós perdemos alguém que nós amamos, quando o dinheiro acaba, quando o sucesso, o poder, o status, a fama se vão, parece que a nossa fé fica abalada. Mas ao mesmo tempo nós temos que nos lembrar que está tudo bem. Jesus conhece a nossa limitação, Ele sabe quem a gente é. Mesmo quando a fé falha, quando nós tendemos a olhar mais para o tamanho das ondas do que para o tamanho do poder de Jesus. Ele nos acolhe e Ele entende a nossa limitação. E é por isso que Ele não recrimina Pedro quando Pedro volta para o barco todo encharcado. E eu imagino Pedro ali torcendo a sua camisa e envergonhado. Puxa vida, que bola fora. É por isso que Ele não recrimina Pedro quando ele reencontra Pedro após ele ter negado 3 vezes a Jesus. Ele sabe, ele conhecia o coração de Pedro e ele também conhece o seu coração e o meu coração e ele nos acolhe porque ele nos ama, apesar de nós. Não pense que você tem algo de bom para oferecer a Deus, que você consegue ser forte em você mesmo, que a força está dentro de você. Não! A força vem do próprio Deus, que é poderoso, que nos chama para perto dEle e nos fortalece por meio do seu Santo Espírito. Ele nos acolhe, Ele nos fortalece e Ele nos compreende quando a gente é fraco, na nossa crise de fé, inclusive. Se Jesus é o Rei sobre toda a terra, Ele é capaz de transformar todas as coisas. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. A expressão aqui no céu e na terra diz respeito à integralidade da criação. Tudo, absolutamente tudo, está debaixo da autoridade de Jesus de Nazaré. Ele governa todas as coisas. Aquele que venceu a morte e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Isso é muito significativo, porque muitos de nós não temos dúvida de que Jesus governa nos céus. Mas, quando a gente olha para o nosso mundo caótico, a gente fala: cadê Deus? Onde o Senhor estava? Quando a gente liga a TV de manhã ou acessa uma página de notícias, a gente fala: Deus, onde o Senhor estava essa noite? Essa bagunça, esse caos que a gente vê aqui na terra,
em nenhum momento depõe contra a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque é igual na casa da gente. Quando os nossos filhos fazem aquela bagunça, pintam a parede de canetinha, pegam aquele slime grudento e começam a brincar e gruda no sofá, gruda na roupa. Caos. Quando os nossos filhos adolescentes mentem para a gente. Caos. E o que a gente faz como pai e mãe? A gente continua os amando. Continua sendo pai. Continua tendo autoridade. E por ter autoridade, a gente diz, agora vocês vão arrumar essa bagunça toda. Entenderam? Jesus faz isso. Ele diz, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Eu recebi essa autoridade. E porque eu recebi essa autoridade, eu digo para vocês, agora está na hora de botar a casa em ordem. Cada um de nós tem essa possibilidade nas mãos. Nós temos habilidades que o próprio Deus nos dá, talentos e dons que Ele nos dá. Influência que ao longo da vida Ele nos permitiu adquirir na sociedade, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família. Para quê? Para que a gente organize essa bagunça. Para minimizar os danos gerados pelo pecado. É por isso que você, como professor, deve ser um excelente professor onde Deus o colocou. E preparar uma aula maravilhosa para os seus alunos. E formar esses alunos com o melhor que você tem, o melhor que você é. Independente se a escola que você atua é a escola pública ou privada, a aula tem que ser a melhor aula de todas que você poderia preparar. Se você é um político, você deve atuar como um bom político, minimizando os danos, agindo para que a sociedade seja curada. Nas instâncias, nas esferas econômicas, sociais, ambientais, lutando contra a corrupção e a imoralidade. Se você é uma pessoa da área da saúde, um médico, um terapeuta, um enfermeiro, uma enfermeira, também. Trazer cura física, oferecer um excelente atendimento, uma excelente terapia ocupacional, uma musicoterapia, um excelente atendimento que acolha aquele que está sofrendo. E assim minimize os estragos causados pelo pecado. Se você também é da área jurídica, um advogado, um defensor, um promotor, um juiz, você deve agir de maneira que a justiça seja estabelecida através das suas mãos. Nós temos dons e talentos que Deus nos dá para agirmos na sociedade e transformarmos essa sociedade a partir do que Ele nos dá. A autoridade é dele e a ordem vem dele. E enquanto nós trabalharmos nessa direção, nós devemos orar, Pai, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Oração que o próprio Cristo nos ensinou. O reino que Jesus anuncia tem características novas que requerem uma profunda conversão por parte daquele que as acolhe. Nós precisamos acolher esse novo jeito de viver, essa nova cosmovisão. Mas não basta a gente acolher isso para nós e viver como se a gente estivesse numa bolha. Nós precisamos ir em direção àqueles que sofrem, aqueles que padecem, aqueles que estão ao nosso redor. É um novo jeito de pensar e de fazer a vida. Esse é o reino de Deus que é inaugurado em Jesus e que está agora em nossas mãos. A comunidade cristã, independentemente do seu tamanho, é o germe do reino. Ela tem esse poder que é dado pelo próprio Cristo, por meio do Espírito Santo, de fazer frutificar na vida de outras pessoas.
de ordenar o caos. Por fim, a última lição que a gente pode aprender é que se Jesus é o Rei sobre toda a terra, Ele é capaz de nos habilitar para a sua missão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus dá uma ordem clara aqui para a gente, que tem a ver com anunciar esse reino e esse poder a outras pessoas. A boa notícia do Evangelho, a boa notícia da salvação. Cristo não está morto, ressuscitou. Não tem nenhum outro tipo de trabalho, de atividade que substitua isso e que transforme de fato a sociedade. Nenhuma ONG, nenhuma instituição pode substituir essa ação de proclamação do Evangelho. O Evangelho é o único capaz de transformar a sociedade. Não é a educação que vai sozinha transformar a sociedade, não é mesmo a adoração musical com lindas canções como a gente teve hoje aqui, que vai substituir esse movimento da gente ir e falar. Aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, pelo poder do Espírito Santo de Deus, a respeito desse Rei do Reino, desse novo jeito de viver. E há aqui na própria palavra de Deus uma notícia, segundo a palavra, uma única notícia que traz alegria, festa nos céus. A notícia de que um pecador se arrependeu na terra. Deixando claro que esse é o foco, esse é o objetivo. O que Deus espera é isso, que a gente trabalhe incessantemente para que mais e mais pessoas sejam atingidas pela transformação poderosa do Evangelho. E haja arrependimento, haja transformação de dentro para fora. Para isso a gente precisa compartilhar com os nossos amigos o que Jesus fez por nós na cruz. E o que Ele tem feito pelo poder da ressurreição em nossas vidas. Há vários exemplos na própria Bíblia de pessoas alcançadas pelo Evangelho e que se tornaram propagadoras dessa boa notícia. Os próprios discípulos são um exemplo clássico. Homens simples e letrados que se transformam em multiplicadores dessa boa notícia, que ouvem esse chamado e o obedecem. Saulo, o perseguidor que virou Paulo, o apóstolo, o plantador de igrejas, aquele que sai falando a respeito da boa notícia. Lídia, a comerciante de tecidos de púrpura, que se converte e abre a sua casa para se tornar um ponto de pregação do Evangelho, de acolhimento daqueles que pregavam o Evangelho. A mulher samaritana, que se encontra, por um acaso, com Jesus num poço, e a partir de uma conversa, compreende que Jesus é o Deus prometido, o Messias, o Rei Todo-Poderoso. E a partir daquele momento, ela sai correndo quando ela entende quem é Jesus e vai contar para a cidade toda: olha, eu encontrei Jesus, Jesus, o Messias, aquele prometido pelos profetas. Uma alegria incontida de uma mulher que se envergonhava de ir buscar água no poço na mesma hora que as outras mulheres, de tão torta que era a sua vida. E a partir do momento que ela se encontra com Jesus e percebe quem Ele é, ela não tem mais vergonha de se encontrar, porque ela percebe que ela está curada pela água viva que Ele mesmo oferece para ela. Aqui na nossa comunidade, nós também temos alguns exemplos de pessoas que, impactadas pelo Evangelho, foram capazes de trazer amigos, familiares, pessoas do seu círculo de trabalho, pessoas que também foram atingidas pelo Evangelho. O Adilson, Miriane, o Maicon, Fernanda, tanta gente que tem sido atingida pelo Evangelho e que não se envergonha de ir e compartilhar do que esse poder de Deus tem feito nas suas vidas.
Mas um detalhe importante, se você estiver dormindo, acorda agora, tá? Porque é importante. Fazer discípulos de Jesus não tem nada a ver com fazer amigos da religião. Muita gente confunde a comunidade cristã com um grupo, um clube, onde a gente se reúne para ficar aqui num ambiente confortável, gostosinho, onde a gente canta umas músicas legais, que eu gosto, para que eu fique bem, para que eu saia daqui muito contente. Não! Fazer discípulos de Jesus é um processo que exige transformação de dentro para fora e que começa em nós. Começa quando o Evangelho, como um soco nos nossos estômagos, nos atinge profundamente, nos ofende profundamente. E a partir desse movimento, uma transformação acontece. E é uma transformação que não para, que eu quero que outras pessoas experimentem. O verdadeiro discípulo de Jesus, a verdadeira discípula de Jesus, se rende a duas grandes realidades que o texto está nos apontando. O batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, que é o sinal visível dessa graça maravilhosa, invisível de Deus que nos alcança em Cristo Jesus. O batismo, que é o símbolo de morrer para o velho mundo, para essa cultura apodrecida que nos cerca, essa cultura caótica, para um novo jeito de viver, pautado pela ótica e pela ética do reino de Deus. E além do batismo, o segundo movimento é o movimento da obediência. Jesus diz: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Para ser discípulo, tem que pagar o preço de obedecer. Tem que pagar o preço, sim, de não viver mais da mesma maneira, de não fazer negócios como a gente fazia, dando um jeitinho para resolver aquilo que talvez me prejudique lá na frente. Um novo jeito de viver relacionamento conjugal, de acordo com a ética do reino, pautada na fidelidade, no respeito, na bondade, na mansidão, no domínio próprio. Relações de amizade, de pais e filhos, tem que mudar. O nosso jeito de viver tem que ser um jeito obediente a Cristo, que está dizendo: para de viver da mesma maneira de sempre e olha para a oportunidade que você tem de ser um súdito desse reino. Para a gente refletir e para a gente praticar ao longo da semana, ao longo da vida. Primeiro, ajoelhe-se, curve-se diante do Rei. Aquelas duas mulheres que se encontraram com Jesus após a sua ressurreição, as duas Marias, saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram e toparam com Jesus no meio do caminho. Jesus as cumprimentou e elas, diz o texto, que elas correram e abraçaram seus pés e o adoraram. Para abraçar o pé de alguém, você tem que abaixar bem, né? Você tem que abaixar bem, você tem que abaixar bem. Você tem que se prostrar. O verbo aqui é proskinel, que tem a ver com isso mesmo, com rendição, com prostrar-se, com ajoelhar-se, com reconhecer que Ele é Rei, soberano. Elas correram para o abraço. Então Jesus disse para elas: não tenham medo, não tenham medo. Vão e digam aos seus irmãos que eu os espero lá na Galileia. Lá eles vão me ver. Jesus está dizendo mesmo para mim e para você: não tenha medo, meu filho, minha filha, meu amigo, minha amiga. Não tenha medo de reconhecer que eu sou o Rei e Senhor da sua vida.
que eu tenho poder para governar a história. Não tenha medo de reconhecer isso. Ele é Rei, Todo-Poderoso. Aproveita, corre para o abraço. Creia, se entregue, adore-o. Largue mão desse orgulho intelectual, dessa racionalização e aceite a melhor notícia do mundo todo. Jesus está vivo e Ele quer se relacionar com você. Ele quer se relacionar com você. O Rei da glória, o Rei da história, Ele quer se relacionar com você. Ele quer trabalhar no seu coração e Ele quer trabalhar a partir de você na história. Reconheça Jesus como o Rei da sua vida. Ele te aceita como você é, do jeitinho que você está. Mas Ele também quer te transformar. Ele não quer te ver da mesma maneira para sempre. Ele quer te ver melhor. Ele quer te ver crescendo, amadurecendo e indo em direção ao propósito da sua criação. Jesus orou por nós para que a gente desse conta da missão que Ele nos dá. De viver como Ele viveu, de ensinar como Ele ensinou. O poder é dEle, vem do Santo Espírito de Deus. E Ele derrama sobre nós, para que a gente dê conta. Ele quer te transformar e tem poder para te usar, para espalhar essa boa notícia da salvação. Esse poder é prometido a nós. Diz o texto, enquanto nós estivermos obedecendo esse chamado, Ele estará com a gente. Eu estarei com você todos os dias, até a minha volta, até o meu retorno final. Ele nos ensina que há só um caminho, que todos aqueles que cruzarem a nossa vida, que passarem por nós, sejam pessoas de perto ou de longe, devem conhecer a respeito desse novo estilo de vida, a respeito do reino de Deus, a respeito do Rei do reino. A nossa tarefa é crer, obedecer e ensinar outros a praticar tudo que Jesus ordenou como Rei. Ele prometeu estar com a gente. Ele não disse que seria fácil, Ele não disse que seria simples, não disse que seria confortável, mas Ele prometeu estar com a gente. Em qualquer situação, de perseguição, de bullying, mesmo quando pessoas queridas nos dissessem, você está extrapolando, você está fanático, só pensa nisso. Enquanto a gente for fiel a Ele, como súditos desse reino, Ele promete estar com a gente. E a missão é clara, vão e façam discípulos de Jesus, discípulos do Rei do reino. Batize-os e ensine-os a obedecer. Você está disposto a isso? Você está disposta a isso? A viver uma vida pautada pela agenda do reino de Deus, não pela sua própria agenda? Quero que você assista a esse vídeo e depois a gente vai orar. Let me ask you something, John. What do you think you need to do to change your life? Move to Africa, become a missionary? No, John. I don't think that's for you. How about just letting go of some things? Think that would help? The way your things are going in your life? Good point. Okay, well, let's start with your money. What do you got? On me? $20. John. One. I did not know that was there, honest. Oh, hey, by the way, happy birthday. I saw you got yourself an early birthday present. Oh yeah, it's brand new. It's a 2008. I just got it. It's got heated seats, a DVD player, XM radio, OnStar. It's a really nice car, John.
can't believe I'm doing this. You're doing great. So what's in your briefcase? Oh, just work stuff. Laptop, ID card, reports. I'll take your job. You can have it. No, I'm serious. Give me your job. Let it go. It's my livelihood you're talking about here. I don't make a lot of money. I got to support my family. I've got a lot of bills to pay. I've got insurance and a mortgage. You do have a really nice house, John. I really like that addition you put on the back. Personally, I would have went with cranberry in the den, but that's just me. You want my home, don't you? That's a lot to ask. No one's twisting your arm. What, my money, my job, my car, my home? What's next? My family? You do have a good-looking family, John. We just got this picture done. My family? Seems like a lot to ask, huh? You think? Debbie and the kids? Okay. Here, take the picture. You know what? Here, just take my whole wallet. There. You got everything. Is that enough? It's everything I own. I've got nothing left. There's one more thing. No, there isn't. I've got nothing left. You've got it all. Yes, there is. All that's left is me. Right here. This is it. That should do it. You want me? Why? What could you possibly do with me? You'll be amazed. Okay. All right, I'll do it. You can have me too. Feels better already, doesn't it? Yeah. Yeah, actually it does. So now what? Now we can begin. What are you doing? I don't get it. I don't know what to say. You're welcome. Just remember something, John. These things, they really belong to me. I'm giving them to you as a gift. Use them wisely. Wait, you still have my life. Can I have that back too? Do you really want it back? No, I guess I don't. What do I do with all these now? Check in with me. I'll let you know. And John, I love you.